é bem importante, sabe? Sempre que você vai olhar um exame, né, não tenha pressa, sabe? Olha, entende a anatomia, entende qual que é a razão da pessoa estar fazendo o exame, sabe? Aí você começa a olhar o exame, sabe? Não adianta você tentar ir rápido, tem a coisa aqui, pneumonia, né? Um derrame pleural, alguma coisa assim, e você acaba errando, né? Acaba não tendo graça, né? Esse negócio aqui eu acho bem interessante assim, tá? Mas assim, olhe com calma, entenda o que você está procurando, né? Que aí você pode achar. Se você não souber o que você está procurando, você não vai achar, tá certo? Tá? Então aqui, né? Coisas que a gente vai ter que fazer, tá certo? Qual que é o objetivo do nosso exame? Por que a gente está olhando a radiografia? Nós estamos com algum objetivo. Então, nós vamos ter que fazer duas coisas, né? Primeiro, localizar a doença em algum lugar ou em todos os lugares, tá certo? Então, a doença pode estar nas vias aéreas, né? Seja as vias aéreas mais proximais ou vias aéreas mais distais, nos espaços aéreos, né? Pode estar no pulmão, no interstício pulmonar, tá certo? Pode estar no mediastino ou pode estar no interstício, na via aérea e comprometer também o mediastino. Você pode ter uma linfonodomegalia, alguma coisa assim. Você pode ter, por exemplo, um enfisema pulmonar que aumenta a pressão dos vasos pulmonares, levando à dilatação das artérias pulmonares, né? Então, a gente vai buscar as alterações vasculares relacionadas ao pulmão, né? Ou coisas que não têm a ver, um aneurisma de aorta, outra coisa desse tipo, né? Tá? Na parede torácica, a radiografia do tórax é bem ruinzinha para a gente analisar a parede torácica, não é isso? Basicamente, o que a gente vê ali são as costelas, não é? Fora isso, a gente não consegue ver musculatura, não consegue ver outras alterações. Então, a gente vai se focar nas costelas, tá? Depois, o coração, né? A mesma coisa, a avaliação do coração na radiografia, a gente está vendo uma sombra bidimensional, né? A gente vai ver ela na radiografia em PA e na radiografia lateral, tá certo? Então, nós não temos uma delimitação entre as câmaras cardíacas, nós temos uma avaliação global do que a gente chama de área cardíaca, tá certo? Tá? Então, a área cardíaca ela pode estar aumentada ou pode estar diminuída. E algumas coisas têm algumas características específicas que a gente não vai se focar agora, porque vai ter muita coisa, a gente vai se focar mais na parte do pulmão, né? Mas depois, eventualmente, vocês vão estudar isso, ou até a gente pode ver como que vai aprender a estudar as câmaras cardíacas, né? Mas hoje isso perdeu muito valor, porque você tem dúvida em coração, vai pedir uma ecocardiografia e depois vai para outros exames, né? Tá? Então não tem mais sentido a gente ficar tentando determinar que tipo de câmara está crescida ou não, né? Hoje a gente diz assim, o coração está grande ou não está, pronto, final. Tá? Bom, uma vez que a gente viu isso aqui, a parte anatômica, né, da possível doença, a gente vai tentar fazer o diagnóstico da doença, se é que ela realmente existe, né? Por isso a gente vai ver variações anatômicas, as chamadas pseudolesões e tudo mais, tá? Bom, se existir uma doença, basicamente ela vai cair numa dessas quatro coisas aqui, tá certo? Ou é uma doença inflamatória, ou é uma doença infecciosa com inflamação, né? Ou é uma doença traumática, tá? Ou é uma doença tumoral. Tá bom? Então vamos lá. Então tá aqui a nossa anatomia, tá? Então o que a gente faz, né, na verdade, né? A gente vai colocar essas coisas aqui todas juntas, uma em cima da outra, basicamente, né? Então vamos começar aqui, ó, pela parede torácica. A gente já viu que na radiografia a parede torácica a gente não vai ver. Eu já comentei isso. O que a gente vê é o quê? São os arcos costais, né? Então o que a gente tem de interessante em relação aos arcos costais na radiografia? São as artérias intercostais, tá certo? Então, essas artérias, né, elas, da mesma forma que a artéria torácica interna, tá? Na eventualidade da gente ter alguma obstrução na aorta aqui, por exemplo, né, após a parte da emergência da artéria subclave esquerda, se eu tiver alguma obstrução aqui, por exemplo, a coarctação da aorta, o que vai acontecer? O sangue ele vai ter que fazer um fluxo, né, por outro caminho que não da aorta descendente, né? Então, ele vai usar as artérias torácicas internas, né, e as artérias intercostais também. Então, a presença dessas artérias nos rebordos inferiores, quando elas começam a ter um fluxo aumentado e uma dilatação, elas acabam fazendo pequenas erosões, né, pela pulsação
nessa região aqui. Então, é um sinal indireto, por exemplo, de uma coarctação da aorta, né? Tá? A outra coisa que a gente vai observar é o quê? Se tem uma fratura, se tem alguma coisa assim. E lembrando que, né, na radiografia de tórax em PA, os arcos costais, a gente consegue ver bem os arcos posteriores, mas as curvaturas a gente ficam meio ingratas, né? Então, na eventualidade da gente estar buscando alguma fratura, tem que fazer radiografias em oblíquas também, tá? Outra coisa, né, os pacientes jovens, eles terão essas cartilagens aqui, né, apenas a parte mole dela, não vai ter nenhum tipo de calcificação condral aqui. Isso vai acontecendo com a idade. Essas calcificações, elas podem ser bastante irregulares, muito heterogêneas e podem até, quando a gente ainda não tem muita experiência, simular alguma patologia, tá? Alguma sombra sobre a região dos pulmões, né? Então, lembrando, sempre que você estiver analisando uma pessoa de mais idade, essa situação pode estar presente para vocês, né? Tá? Bom, depois o que a gente vai colocar? Né? A gente vai colocar as estruturas do mediastino aqui dentro, né? No meio dessa região que está aqui, na frente da coluna, né? E atrás do externo. Tá? A gente vai ter uma traqueia, tá? Essa traqueia, ela é um tubo cartilaginoso, ele é bem rígido, ele tem uma parte já de calcificação, vários anéis, e essas estruturas a gente não vê na radiografia, a gente só vai ver em tomografia, né? Na radiografia a gente vai ver o quê? Um tubo preto, né, cheio de ar, tá certo? Eu não vou estar vendo exatamente a parede da traqueia, eu vejo apenas o limite interno dela, né, porque a parede a gente vai ver, ela vai estar com a mesma densidade das estruturas do mediastino, então a gente não consegue ver a parede diretamente. Depois a gente vai entender o porquê disso, né? Tá? Depois a gente vai ver o quê? Um pouco mais para baixo, a bifurcação da traqueia, né? Um ramo para a direita e um ramo para a esquerda, né? O brônquio, sempre lembrando que o brônquio esquerdo ele é mais horizontalizado, e ele vai estar com a artéria pulmonar aqui em cima dele, aqui, o ramo esquerdo da artéria pulmonar vai estar aqui em cima, que vai formar o que chama do arco médio cardíaco, que nós veremos adiante. Enquanto que o ramo, né, pulmonar direito, né, ele é mais horizontalizado, tá bom? Tá? Bom, depois, em cima disso tudo, né, a gente vai ter a aorta, que ela vai fazer uma curvatura da aorta ascendente aqui, depois ela tem uma crossa e uma aorta descendente, né? As veias pulmonares, elas serão mais horizontais do que as artérias pulmonares, né? A gente vai ver elas aqui assim, né? Tá? E depois nós temos o que? A sombra do coração, a veia cava inferior, que a gente não consegue ver, né? E temos a sombra do coração aqui. O lado esquerdo, que vai ser predominantemente o ventrículo esquerdo, e o lado direito, que a gente vai ter predominantemente o átrio direito. Lembrando que o ventrículo direito, né, vai estar aqui, ó, nessa região anterior e na linha média, ou seja, na sombra, quando a gente somar todas essas imagens, ele vai estar projetado em cima de uma parte do ventrículo esquerdo, de uma parte do átrio direito, e o átrio esquerdo que vai estar lá posterior a isso tudo, né? Então, as sombras que nós veremos, né, os bordos cardíacos que nós veremos na radiografia serão átrio direito, ventrículo esquerdo, né? E essa porção aqui que vai corresponder ao tronco da artéria pulmonar, que a gente vai ver adiante. Beleza? Tá. Aí depois que a gente tiver isso tudo, nós teremos o quê? Os vasos intrapulmonares, né? Então, as artérias pulmonares e as veias pulmonares, elas vão caminhar juntos e juntos com os brônquios também, tá? Então, a gente consegue ver mais ou menos em uma parte mais proximal, aqui os brônquios um pouco mais escuros, né? E os vasos intrapulmonares nas radiografias, a gente praticamente não vê eles. Quando eles começam a ficar mais periféricos, né, você começa a perder muito o contorno deles, né? Mas é muito importante a gente reconhecê-los, porque eles vão dar o nosso padrão, né, de transparência do pulmão, que a gente vai aprender adiante aqui, tá? Bom, depois nós temos o volume do pulmão, isso é bem importante também, né? O pulmão ele vai ter um tamanho, ele vai ter as fissuras, né, a fissura horizontal do lado de cá, duas fissuras oblíquas, uma à direita e uma à esquerda, não é isso? Que a gente vai separar ele em lobos pulmonares, tá certo? E depois nós temos a parte do interstício pulmonar, que na radiografia a gente não vê nada, né? A gente consegue ver na tomografia computadorizada. Eventualmente a gente vê o interstício pulmonar quando ele estiver doente, quando ele estiver com uma fibrose muito intensa, né? Ou quando ele estiver com edema pulmonar, e a gente consegue ver ele mais espessado e
mais evidente, né? Tá? Bom, então vamos aqui, né? Vias aéreas, tá certo? Então, assim, prestem bem atenção, que parece meio chatinho, assim, fala, putz, mas eu já sei a anatomia desse negócio aqui. Mas tem sempre alguma coisinha, e tem uma razão para você. Eu coloquei isso tudo numa ordem assim, né, que a gente vai aplicando e vai fazendo bem sentido, se vocês conseguirem entender bem a maneira que eu montei a aula, né? Outra coisa, eu botei tudo muito escrito, assim, às vezes tem um pouco de coisas escritas demais, para que quando vocês forem rever a aula, né? Ih, caramba, vocês estão gravando? Tem áudio, a aula? Sim, tô gravando, Ah, Fer. legal, então tá bom. Então, quando forem rever a aula, né, vai estar tudo bem escritinho assim, vocês vão poder relembrar com mais facilidade, né? Então, a gente vai ter uma parte condutiva, tá certo? Que vai ser desde a cavidade nasal, tá certo? Passando pelo nasofaringe, pelo laringe, né? A traqueia, até a hora, né? Ao momento em que essas partes aqui, a cartilagem começa a desaparecer. Isso ocorre aqui na transição entre os brônquios e os bronquíolos, né? A partir do final dos bronquíolos, a gente não tem um limite perfeito, né? A gente vai perdendo a cartilagem, ou seja, passa a ser a parte elástica do pulmão, tá certo? Tá? Essa parte onde a gente ainda tem a cartilagem vai ser a parte mais dura do pulmão, tá? Então, essa parte que não tem mais cartilagem é a parte respiratória, tá certo? Onde a gente vai ter os ductos alveolares, os sacos alveolares, que vai corresponder basicamente a essa região aqui, tá? Então, vai ser onde a gente vai ter o quê? Vai ter lá no finalzinho disso aqui tudo, né? Tá certo? Nós vamos ter os alvéolos, né? A gente não vê os alvéolos nem na tomografia e nem muito menos na radiografia, certo? Então, nas radiografias, a gente não consegue ver essas regiões aqui. Nós teremos uns septos dividindo algumas partes aqui, que a gente vai ver mais adiante, né, da parte respiratória, tá? Ok? E aí a gente consegue ver quando elas estão doentes, né? Bom, isso aqui é importante da gente entender também, tá certo? O que é o interstício pulmonar, né? Então, ele é dividido numa parte periférica, tá? E numa parte mais central, né? Então, o interstício peribroncovascular é aquele que vai sair lá do hilo pulmonar, tá certo? E vai até essa porção do interstício aqui, que é a chamada do centro lobular, né? Onde vai estar os bronquíolos, né? A parte centrolobular das artérias, não é isso? Tá? E nessa região aqui, por exemplo, é onde a gente vê os depósitos, por exemplo, de antracose, essas coisas que começam a fazer aqueles pontinhos centrais aqui. Isso é claro, né? Infelizmente, a gente só vê na tomografia, não vê na radiografia. Mas quando você ouvir essa descrição, né, de espessamento peribroncovascular, você sabe que a doença ela está nessa região e não na periferia do pulmão, tá certo? Enquanto que na parte periférica, né, o interstício periférico, que é esse que está aqui, tá? Ele vai estar envolvendo os pulmões aqui, tá certo? Ele está junto da região da pleura, né? Da pleura parietal, né? A pleura visceral vai fazer parte dele aqui. E o que a gente vai ter? Vai ter esses septos interlobulares, tá certo? Tá? Esses aqui serão o quê? É onde a gente vai encontrar, né, as estruturas vasculares e linfáticas que vão fazer o retorno de todo o líquido que está circulando no pulmão de volta para os hilos pulmonares, tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver algum problema, né, alguma dificuldade, né, vamos supor que eu tenha um tumor aqui grande, esteja obstruindo a drenagem linfática, né? O que vai acontecer? Todos esse tecido, esses vasos linfáticos periféricos, que vão estar levando a linfa, né, da região subpleural de volta para a parte central do pulmão, eles vão começar a ficar engurgitados, eles vão ficar dilatados aqui, tá certo? Então a gente começa a ver aquelas linhas septais aqui. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, se tiver um edema pulmonar, né? O líquido ele começa a se acumular no interstício pulmonar e a gente começa a ver essas linhas aqui. Essas linhas elas foram descritas, né, por esse médico aqui, lá na década de 50, por ali, né? Tá? Então, era um médico inglês, não, era. Como é que chama? Ai, meu Deus, esqueci lá. Mas era ali da ilha lá deles, lá, né? E ele descreveu esses septos aqui. Então,
eles indicam principalmente o quê? Edema intersticial periférico, né? Tá? Elas podem ocorrer na parte mais linear aqui, como linhas mais centrais, vocês vão ver que tem linha A, B, C, né? Mas basicamente o que a gente tem que lembrar? Que são áreas de edema septal que ocorrem na periferia e que habitualmente está relacionado ao edema pulmonar, tá certo? Eventualmente, né, nos casos linfangite também pode vir a fazer isso, mas é mais comum a gente encontrar no edema pulmonar, tá? Bom, aí se a gente pegar agora com um pouquinho mais de detalhe, né, esse desenho aqui, essa microfotografia que é bem importante, né, para a gente entender exatamente isso que nós acabamos de ver. Agora nós estamos chegando mais para a periferia do pulmão, para as estruturas menores, né? Então aquelas áreas septais que eu estava falando, elas estão aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá? Ok? Então essas aqui, ó, que são os septos interlobulares, né? Tá? Enquanto que a gente começa a ver aqui mais para dentro, nessa região que está aqui, ó, tá? Na radiografia a gente só vê um pouquinho desses vasos aqui, a gente não vê essas regiões aqui. O que a gente pode ver na radiografia, quando isso aqui está muito espessado, né, a gente começa a ver algumas opacidades, algumas sombras aqui. Ou, eventualmente, por exemplo, que se acontecer um enfisema pulmonar, em que você começa a ter o quê? Uma destruição dessas paredes alveolares aqui, e esses septos eles vão alargando, vai ficando sem vaso aqui nessa região. E a gente começa a ver aquelas áreas mais transparentes aqui no centro. Tá certo? Tá? Então, isso aqui é bem importante, a gente entendendo esse desenho, essa micrografia aqui, a gente consegue entender muito da radiografia do pulmão, tá certo? Então, se isso aqui começa a acumular muito líquido, né, nessa região, ó, aqui assim, a gente passa a ver essas estruturas que habitualmente elas são invisíveis para a gente na radiografia, né? Tá? Muito bem. Então, aqui, né, como é que a gente faz a radiografia? Radiografia em PA e perfil esquerdo, tá certo? Aqui apenas mostrando o esôfago contrastado, né, como é que a gente faz o exame, né, tá? Mas as radiografias de tórax habitual, a gente não vai contrastar o esôfago, né, tá? Isso se fazia antigamente, porque a gente queria ver, né, se tinha um aumento do coração, se tinha alguma coisa no mediastino que deslocasse a traqueia, mas depois que apareceu a tomografia, isso aqui perdeu sentido, né? Na verdade, você faz esôfago contrastado hoje apenas para estudar realmente o esôfago, se tiver uma estenose de esôfago, alguma coisa desse tipo, tá? Mas fora isso, não. Aqui apenas uma relação, né, da quantidade de radiação que a gente usa em milisievert, né, numa radiografia de tórax, né, comparada com uma tomografia de tórax, né? Você vê que a quantidade de radiação é bem maior na tomografia de tórax. Mesmo, isso aqui é uma coisa um pouco antiga, hoje isso diminuiu um pouco essa relação, mas ainda assim a radiografia de tórax é pelo menos 10 a 20 vezes mais do que uma radiografia de tórax. A radiografia de tórax hoje é um exame extremamente seguro, a quantidade de radiação é muito, muito baixa, né? Então, assim, na verdade, não teria nem razão por que não fazer numa paciente grávida. Eu não vejo nenhum risco em se fazer isso, né? Tá? Bom, aí nós temos aqui as incidências que existem nas radiografias de tórax. Na verdade, isso vai estar muito mais relacionado, né, ao médico que está realizando o exame lá, do que propriamente o clínico, né? Como a gente tem muitas incidências, muitas coisas, é muito mais importante o clínico dizer para a gente o que ele está procurando, e assim a gente vê o que faltou de informação na radiografia convencional para então indicar uma outra radiografia, né? Então nós temos as convencionais, né, que é o PA e o perfil esquerdo, não é isso? Tá? Eventualmente, se a gente tiver uma suspeita de um derrame pleural ou um espessamento pleural, a gente pode fazer uma radiografia em decúbito lateral, né? As radiografias apicolordóticas, em que você, às vezes, pode ter algum nódulo aqui simulando ou verdadeiro nessa região que ficou em dúvida, a gente faz a radiografia apicolordótica de forma que a clavícula é projetada para cima e a gente consegue ver melhor essa região. As radiografias oblíquas, como eu falei, basicamente hoje elas estão relacionadas apenas a fraturas costais, né? Não tem outra indicação para fazer radiografia oblíqua atualmente, né? A radiografia em decúbito dorsal, né, que é a radiografia feita no leito, a gente tem que lembrar
dessa situação, porque principalmente em pacientes hospitalizados, tem muita radiografia de UTI, muita radiografia no leito, né? Então, ela tem algumas características específicas, né? Por exemplo, o pulmão vai ficar menos expandido, né? A área cardíaca vai aparecer maior do que ela é, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação dessas radiografias realizadas no leito, né? As radiografias em inspiração e expiração. Duas coisas principais que a gente percebe nesse tipo de radiografia. Primeiro é a mobilidade do diafragma, óbvio, né? Então, se eu fizer uma radiografia de tórax normal lá, e eu tenho um diafragma com uma diferença de altura muito significativa em relação a um ao outro, eu quero saber se esse diafragma está paralisado ou não, né? Tá? Aí eu vou fazer uma radiografia em e expiração e comparo a mobilidade dos dois diafragmas e consigo ver isso. Outra eventualidade que poderia ter, de eu ter um diafragma bem mais alto do que o outro, eu poderia ter, por exemplo, um derrame subpleural, subpulmonar, né? Então, se eu tiver essa dúvida, eu vou fazer o quê? Uma radiografia em decúbito lateral para ver se esse líquido que esteja aqui, ele escorre para lá, tá? A outra coisa que eu vou fazer com a radiografia INS e expiração é, primeiro, né, ver a mobilidade do diafragma, e a segunda coisa é ver, por exemplo, uma área que esteja muito preta do pulmão, que eu quero ver se ela diminui quando eu fizer uma radiografia em expiração. Isso indica o quê? Se ela continuar muito preta, né, igual a INS em expiração, isso indica que existe o quê? Um aprisionamento aéreo ali dentro, ou seja, o ar que entrou não saiu por um mecanismo valvular, ou, por exemplo, é mais comum da gente encontrar isso no enfisema pulmonar, né? Tá? Que a gente vai ver tudo isso adiante também, né? Tá? E contraste não tem muito sentido hoje de fazer isso, tá? Muito bem. Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês as incidências pulmonares, que a gente a incidência da radiografia de tórax, né? Para vocês se lembrarem, né? Então, lembrando que a radiografia em decúbito dorsal, primeira coisa, né? O que a gente vai ver? As clavículas estarão apontadas para cima, diferente da radiografia que a gente faz em pé. Quando você faz em decúbito dorsal, o que a gente vai fazer? Levantar o braço, então a clavícula ela vai ficar apontada para cima. Isso, quando você vê isso, você já pode entender que essa radiografia foi feita deitada, tá? A outra coisa que a gente percebe é o quê? Que é o nível de expansão pulmonar vai ser sempre menor, você não vai conseguir expandir o pulmão deitado da mesma forma que você consegue expandir o pulmão em pé, tá? A outra coisa que a gente vai perceber é o quê? Que a área do coração, a área cardíaca, né, ela vai ficar sempre aumentada. Por quê? Porque essa radiografia foi feita em antero-posterior, né, e não em póstero anterior, né, em PA, como a gente faz no normal, né, a radiografia, que é essa que está aqui, tá? A gente não vai fazer assim, o paciente vai estar em posição ao contrário, então o coração vai estar mais afastado do filme e ele vai aparecer mais ampliado, né? Tá? As radiografias em decúbito lateral, né, que eu havia mencionado. Então, se eu tiver um líquido aqui embaixo, né, ó, aqui embaixo do pulmão, puxa, pode até parecer que o diafragma está paralisado, né? Mas eu tenho uma obliteração do seco ossofrênico aqui, tem uma área de hipoventilação aqui, tá bom, deve ser um derrame pleural. Então, vamos fazer um derrame, um decúbito lateral, e você vê o líquido escorrendo aqui, é um derrame pleural livre, não tem dúvida, é fácil da gente fazer o diagnóstico, né? A radiografia apicolordótica, que eu havia mencionado, então, né, olha aqui, ó, a gente tem aqui desse lado aqui uma área, parece menos transparente, você vê, ó, aqui é mais transparente, aqui é menos transparente, né? E aí estou em dúvida se tem algum nódulo aqui, eu faço a radiografia apicolordótica, ou seja, a clavícula é jogada para cima, e aí você vê com mais clareza aqui esse nódulo no parênquima pulmonar, né? Tá? Bom, isso é o básico que a gente tem que saber ali em relação ao posicionamento das radiografias, tá certo? Tá? Bom, agora chega numa outra coisa super importante, que é a gente saber reconhecer a anatomia radiográfica do tórax, tá certo? Tá? Então, tem algumas coisas básicas, assim, bem simples que a gente tem que ver, né? Tá? Então, por exemplo, as partes moles, né? Eu falei que a gente não vê a parede torácica, né? Realmente, a gente não vê, mas a gente vê uma sombra da parte da musculatura aqui, uma parte da região axilar aqui, tá certo? Isso deve dar sempre uma certa simetria, né? Toda vez que a gente tem uma área diferente, né, mais branca ou mais preta, ou seja, mais transparente ou menos transparente, uma vez considerando que o nosso corpo ele é relativamente simétrico, né? Alguma coisa errada deve ter, tá certo? Tá? Então a gente sempre busca essa simetria de transparência.
em relação às mamas, tá certo? Em relação às regiões da parte cervical que a gente conseguir ver, tá? Na região supraclavicular, aqui assim, ó, também, tá? Então, a gente procura observar essas regiões, né? Os ossos já mencionamos, né? As costelas, que é o mais importante, né? Que a gente consegue estudar, tá? Ver o que a gente pode ver. Mas, basicamente, não tem muita coisa. A gente vê se tem uma lesão óssea grosseira, né? Uma lesão blástica, por exemplo, que o osso está mais branco ou tem um foco branco, ou, eventualmente, alguma lesão lítica, algum ruído, algum buraco que a gente identifique no osso e que possa dar indicação de que haja algum tipo de patologia óssea associada, tá? Muito bem. Depois a gente tem o quê? O coração, né? Eu já mencionei em relação ao coração. Então, a gente tem aqui, ó, a sombra direita, que vai corresponder ao átrio direito, né? A sombra esquerda, que vai corresponder ao ventrículo esquerdo, né? Depois, aqui atrás, ó, aqui vai estar o quê? O átrio esquerdo, né? E o ventrículo direito aqui, ó, somados aqui nessa região, que estarão aqui assim, ó, tá certo? A única coisa que a gente consegue ver é o bordo posterior do átrio esquerdo, que ele é o bordo mais posterior e mais alto do coração e que vai estar junto do nosso esôfago aqui, ó, tá certo? Ó, aqui eu consigo ver bem, ó, então essa parte do coração que está aqui, ó, junto do esôfago, corresponde ao meu átrio esquerdo, o resto eu não consigo separar quem é quem, né? Tá? Bom, depois a gente consegue ver, né, as estruturas vasculares, né, apenas a parte das estruturas vasculares que estão em contato com o pulmão, tá certo? Por quê? Porque a parte da estrutura vascular que tiver no mediastino, ela vai ter a mesma densidade, a gente não consegue ver, não consegue separar quem é quem. Então, eu vejo uma bordinha aqui da aorta, né, aqui é o da crosta da aorta, vejo as artérias, a artéria pulmonar aqui, ó, inferior direita aqui, né, uma parte da artéria pulmonar esquerda aqui, ó, fazendo aquele arco médio que eu havia mencionado, né? Tá? E as estruturas, um pouco das estruturas vasculares aqui, elas já ficam misturadas, né? Artérias e veias, a gente já não sabe quem é quem, tá? Bom, depois eu posso separar o meu mediastino, né, em três partes, né? Uma parte superior, né? Isso é bem empírico, eu não tenho linhas para determinar, mas é mais ou menos na altura de T5 para cima, tá? Vai ser o meu mediastino superior, tá? Do T5 para baixo é o mediastino inferior. O mediastino anterior, né, que vai estar à frente do bordo cardíaco, do bordo posterior do coração, o mediastino médio, que está entre o bordo posterior do coração e a coluna, e o mediastino posterior, que vai corresponder às estruturas paraespinhais, né? Tá? Muito bem. Aí aqui, né, só mencionando, só mostrando isso tudo que a gente já falou, né, tá certo? Na radiografia em perfil, depois vocês vão treinar bastante, vão conseguir reconhecer algumas coisas. Mas isso aqui a gente já conhece, né, ó, átrio esquerdo, tá certo? Aí, olha, lembra que eu falei, em cima do meu brônquio fonte esquerdo aqui, ó, eu tenho a artéria pulmonar esquerda, então se eu olhar aqui, ó, eu vou ver o brônquio fonte direito, que é esse mais horizontal aqui, então ele vai aparecer tipo uma bolinha aqui, tá? E o outro brônquio vai estar aqui assim. Então, a artéria que está em cima, exatamente em cima desse brônquio aqui, vai ser a artéria pulmonar direita, né? Enquanto que a artéria pulmonar esquerda, ela estará um pouquinho mais acima, né? Que a gente não vê direito, vai estar um pouquinho mais acima desse ponto aqui, tá? E na radiografia em PA, né? Eu já tinha falado para vocês, então aqui eu vou ter a parte da artéria pulmonar esquerda, né? E aqui eu tenho a artéria do lobo inferior, né? E correspondendo todo o hilo pulmonar. Isso aqui tudo junto forma o hilo pulmonar. A gente tem as estruturas arteriais, vasculares, né? Tecido nervoso, tecido linfático, gordura, tudo aqui numa coisa só. A gente não consegue separar quem é quem aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, um aumento de volume aqui, um engurgitamento aqui, que eu não consiga caracterizar como vascular, ele pode ser tecido linfático, ele pode ser outro tipo de lesão, tá certo? Mas o aspecto, a morfologia do hilo pulmonar vai ser esse que a gente vai estar vendo aqui, ó, mais ou menos umas estruturas com aspecto vascular, né, tá certo? E umas áreas mais transparentes, onde a gente vai ter um pouco de gordura, né, porque já que não tem pulmão aqui, vai ter umas áreas mais transparentes que vão corresponder a tecido gorduroso aqui. Essa morfologia é bem importante de reconhecer, tá certo? Ó, tá? Ok? Muito bem. Seguindo, né? Então,
Eu acabei de falar dos hilos, né? Depois nós temos o quê? O parênquima pulmonar. O parênquima pulmonar corresponde o quê? Ao interstício, né? E é onde vão estar as estruturas vasculares, né? Principalmente, tá certo? Ah, as estruturas linfáticas, né, e os septos aqui. Tudo aquilo que a gente viu lá naquela primeira parte lá da anatomia vai estar somado nessas linhas que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, é bem importante que a gente veja, né, a linha das estruturas vasculares que estão acompanhando os brônquios, né, bem definidas, bem bonitinhas, como a gente está vendo aqui, tá certo? Isso indica que eu tenho as estruturas vasculares, né, normais na posição delas anatômica, né? Eu tenho entre elas, entremeada por dentro delas, o ar dentro dos sacos alveolares, né, dentro dos alvéolos, e alguma coisa também na parte dos brônquios, né, onde eles são o quê? Onde eles não colabam, né? Tá? Então a gente pede sempre para o paciente encher bem o pulmão, exatamente para que a gente tenha o quê? Essa parte da parte aérea, né, dos sacos alveolares bem cheiazinhas, de forma que a gente consiga identificar melhor as estruturas e vamos dizer, os septos que a gente não vê no caso, né? Que o que a gente não vê é mais importante, né? Tá certo? Nessa situação que está aqui, tá? Bom, depois a gente tem o quê, né? Comparar a transparência dos pulmões, tá certo? Então a gente comparou as estruturas vasculares, né? Onde a gente tenta ter alguma informação do interstício pulmonar, né? Tá certo? E depois a gente vai ver o que? A transparência. Então, os pulmões eles devem ser transparentes de uma forma relativamente simétrica. Lembrando que na radiografia em PA, né, a parte superior ela vai ser mais transparente do que a parte inferior, porque principalmente na mulher, onde você tem a mama, né, é uma área mais espessa aqui e tudo. Então a gente tem um gradiente, né, de transparência, né, um gradiente de cinza, onde a parte superior vai ser mais escura do que a parte inferior. Isso se inverte na radiografia em perfil, tá certo? Na radiografia em perfil, na radiografia lateral, nós teremos o inverso desse gradiente, ou seja, a parte inferior ela é mais preta do que a parte superior, tá certo? Isso é importante, meninos. Toda vez que vocês olharem isso aqui e falar, putz, está tudo da mesma cor, da mesma transparência, alguma doença deve ter aqui embaixo, tá certo? Lembrem bem disso aqui, tá certo? Tá? Bom, depois a gente já falou do diafragma, mas a gente vai agora o quê? Nós falamos da parte da mobilidade dele, agora a gente vai ver o quê? A morfologia, né, das estruturas pleurais, né, e diafragmáticas, né? Elas vão formar o chamado seio costofrênico, não é isso? Que serão esses ângulos agudos aqui, onde o pulmão desce como uma língua aqui, tanto na parte lateral como na parte posterior. Então, esses aqui são os seios costofrênicos posteriores, né? Esse aqui é o direito e esse aqui é o esquerdo. Depois a gente vai entender por que a gente consegue facilmente dizer quem que é direito e quem que é esquerdo aqui, tá certo? Mas no momento agora vamos lembrar do ângulo agudo deles aqui, tá certo? Muito bem. Então, só mostrando aqui rapidamente tudo que a gente já falou, né? Então, do lado direito, né, nós vamos do lado esquerdo, a gente tem a aorta aqui, ó, né, a crosta da aorta, né, e temos a artéria pulmonar aqui. Do lado direito, a gente vai ter o quê? A veia cava superior, né, que ela vai subir aqui assim, ó. Enquanto ela estiver encostada no pulmão, a gente vê a beiradinha dela aqui. Depois o tronco braquicefálico é mais difícil. Mas, por exemplo, se eu tiver uma dilatação dessas estruturas, né, eles vão se tornar bem mais visíveis, eles vão deformar essa região aqui, a gente vai ver uma área mais branca se estendendo aqui. Da mesma forma que a crosta da aorta, especialmente nas pessoas mais idosas, o que acontece, né? A aorta ela vai alongando, né? Certo? Ela vai ficando mais comprida, né? Vai dilatando um pouquinho, né? E vai se calcificando, né? Então a gente vê o que? Aquela estrutura bem alongada, bem grandinha aqui, descendo aqui. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai ficando mais em contato com o pulmão, e aí a gente consegue identificar ela de uma forma mais evidente, tá certo? Tá? Aqui, só repetindo a mesma coisa que a gente já falou, só que agora é do lado esquerdo, né? Ventrículo esquerdo, o arco médio que corresponde à aorta, perdão, à artéria pulmonar esquerda, né? Tá? Aqui o botão aórtico, né, que é a crosta da aorta, e aqui um pedacinho da artéria subclave esquerda, né? O cara meio força na barra.
E depois a outra estrutura bem importante que a gente vê é o quê? É a traqueia, tá certo? Então, a traqueia é esse tubo que está aqui, ó. Lembra que a gente vê só a parte do gás, né, do ar dentro dela, a gente não vê a parede dela, tá certo? Tá? Mas eu vejo um tubo de ar aqui passando aqui dentro. A posição dela em relação à coluna é muito importante, mas isso tem que ser avaliado com critério, né? Se eu tiver uma radiografia que está rodada, né, isso aqui vai sair do lugar, não vai valer esse critério de posição exatamente sobre a coluna, né? E o que, que você vai olhar para dizer se a radiografia está rodada ou não? A primeira coisa mais fácil é o quê? É a simetria, né, das articulações, né, externo-claviculares, tá certo? Então, elas têm que estar exatamente nessa posição aqui. Se eu tiver uma clavícula para cá e a outra mais para lá, eu sei que essa radiografia está rodada. Do mesmo jeito que a clavícula rodou para lá, a traqueia também vai rodar. Então, esse critério de centralidade da traqueia não vale. Tá? E aqui a gente já pode entender por que a gente olha isso aqui com cuidado, né? Se eu tiver uma lesão expansiva, seja do pulmão, seja do mediastino aqui, né? Lembrando que mediastino tem o quê? A gente está considerando todas as estruturas que estão lá, vasculares, linfáticas, nervosas, né? Tudo aqui. Então, se eu tiver um processo expansivo nessa região, a traqueia ela vai andar para o lado de lá, ela vai ser empurrada, tá certo? Por outro lado, se eu tiver uma redução volumétrica, né, dessa região, a traqueia vai ser tracionada para essa região daqui. Onde eu perdi volume, ela vai andar para o lado onde você perdeu volume. Então, vamos dizer, fez uma lobectomia, tirou uma parte grande do pulmão, a traqueia vai ser retraída, né? Tem uma sequela, uma lesão fibrosa, sequelar muito intensa, a mesma coisa aqui, né? Fez uma telectasia, né, muito grande aqui do pulmão, a traqueia também vai mover para essa região. Isso serve também para as estruturas vasculares, tá certo? Então, eu tenho um hilo pulmonar aqui. Se eu tiver uma telectasia, uma lesão fibrosa, né, uma lesão cicatricial que reduziu o volume do lobo superior, esse hilo pulmonar ele é tracionado, ele vai para cima. Você vai ver, aí tem uma inversão. Lembra que aqui tem mais ou menos uma certa angulação, onde o hilo pulmonar esquerdo, como ele está em cima do brônquio aqui, ele é um pouco mais alto, né? Ele é sempre mais alto do que o hilo pulmonar direito. Na hora que eu olhar e vejo os dois mais ou menos na mesma altura, ou esse aqui até mais alto, eu posso inferir que existe uma redução volumétrica desse pulmão aqui. Tá certo? Tá? Lembre que radiografia, como a gente não vê muitos detalhes de parênquima, né, você tem que jogar muito com as informações secundárias, né, as outras imagens que a gente pode ter, que possam dar pistas em relação à doença que possa estar ocorrendo. Né? Isso aqui a gente já mostrou, né, então são as divisões do mediastino, todo mundo já vem, né, não vamos perder tempo aqui. Tá? Bom, depois nós temos o quê? A localização das estruturas, né, do pulmão, né, tá certo? Então, dos lobos, principalmente dos lobos, né, mais fácil aqui a gente ver, depois dá para ver até os segmentos, né, mas basicamente do lobo, né? Então, por que é importante a gente reconhecer isso aqui que vocês vão ver lá adiante? Por exemplo, o lobo médio do pulmão direito, né? Então, ele vai estar aqui, ó, anteriormente, tá certo? Limitado pela cisura horizontal aqui e pela cisura oblíqua aqui, tá? Na radiografia em PA, ele vai estar exatamente aqui, ó, a cisura horizontal está aqui, e uma coisa muito importante é o quê? Que ele está em contato direto, né, olha aqui, ó, com o meu lado direito do coração, tá certo? Então, lembrem bem disso aqui, ó, ele está em contato direto com o coração, tá? E com a parede anterior do tórax, né? Mas, principalmente, essa informação aqui é importante. A mesma coisa se aplica ao segmento lingular do lobo superior esquerdo, tá certo? O segmento lingular, ele vai estar aqui assim, ó, tá certo? Tá? E aqui no PA, ele vai estar nessa região daqui, ó, tá certo? Então, a mesma coisa que a gente aplicou para o lobo médio, vale para o segmento lingular em relação ao bordo cardíaco, tá certo? Tá? Depois a gente tem o lobo inferior aqui, né? Olha aqui, ó, tá? E o lobo inferior do outro lado. Basicamente, eles têm a mesma, são praticamente simétricos, né? Tá? Ok? Mas o lobo médio e ali o segmento lingular, eles têm essa característica específica, né? Tá? Bom, juntando tudo isso aqui, né?
eu gostaria muito que vocês conseguissem, né, depois olhar isso aqui e reconhecer cada estrutura que a gente tem aqui, tá? Eu coloquei o desenhozinho, coloquei uma angiografia, né, onde foi injetado o contraste aqui dentro do ventrículo esquerdo, né? Esse contraste, o ventrículo contrai, o contraste sai pela aorta ascendente, né, vai pegar os chamados vasos da base, né? Então aqui a gente tem o tronco braquicefálico, a artéria carótida, a artéria subclave esquerda, né? O arco aórtico, a aorta descendente aqui. Então, observa aqui, ó, que exatamente aquela imagem que a gente já viu aqui, a gente já pode reconhecer algumas estruturas vasculares, né? Então, eu tenho aqui a aorta ascendente, que vai estar mais ou menos escondida por aqui, né? Um pouco mais à frente dela e lateral vai estar a minha veia cava superior, que vai estar passando aqui assim, ó, vai ser essa estrutura que está aqui, né? Tá? Depois eu tenho a crosta da aorta, né? Então o chamado botão aórtico, que vai corresponder a essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, que vai estar aqui, ó, tá certo? Tá? Depois o que, que a gente tem? A gente tem as estruturas vasculares, né, da base aqui, o tronco braquicefálico, a artéria a carótida e a subclave esquerda aqui, que elas vão estar aqui, ó, nessa região. Só que como elas não estão em contato direto aqui com o pulmão, né, e elas não são muito calibrosas, a gente não percebe elas, tá? Obviamente, se eu tiver um aneurisma aqui dessa região, aí ele começar a encostar no pulmão, a gente vai conseguir perceber uma opacidade aqui em cima, tá certo? Tá? Muito bem. Depois a gente tem o ventrículo esquerdo aqui, que vai corresponder exatamente a essa parte aqui, ó. Aqui é a parte cavidade, né? E aqui é a parte muscular dele, tá certo? Tá? Aí aqui a gente vê também um pouquinho das artérias coronárias e aquelas torácicas internas que a gente está vendo aqui, ó, saindo das artérias subclávias, né? Tá. Muito bem, então isso aí que a gente consegue ver aqui. Lembra do nosso lobo do coração direito? Ele está aqui, né? O nosso brônquio vai estar aqui junto da artéria que vai estar aqui também, tá certo? Tá? Na radiografia lateral, né, é importante vocês reconhecerem. Agora aqui eu botei uma radiografia lateral com esôfago contrastado, para ficar mais fácil da gente identificar principalmente essa parte do coração, essa parte aqui, ó, que vai corresponder à parte da traqueia, encostando aqui, ó, tá certo? O brônquio dando origem aqui, ele faz essa deformidade aqui, e depois essa outra deformidade aqui, que vai corresponder a essa região que está aqui, ó, onde ele encosta na aorta. Na frente do esôfago, né, a gente tem o quê? Tem a traqueia, né? Então eu vejo esse tubo que vem aqui, de repente ele faz um olhinho aqui, tá certo? Tá? Então, se ele faz um olho aqui, eu sei que esse aqui vai corresponder a quem? Ao meu brônquio do lado direito, que ele é mais horizontalizado. Então, aqui, eu sei que o meu brônquio do lado direito vai estar aqui, tá certo? O brônquio do lado esquerdo não dá para ver aqui, infelizmente, tá? Mas eu sei que aonde eu acompanhar a traqueia, ela vem e fizer uma bolinha, eu sei que aqui vai estar o brônquio direito, tá bom? Então, é isso aqui que é importante de vocês lembrarem e reverem depois, né? Tá? Bom, então, agora, para lembrar tudo que a gente falou, é muito importante, vocês têm que lembrar disso. Gradiente de cinza, do PA, né, de preto para branco, no perfil de branco para preto, tá certo? Ó, de branco para preto, veja, aqui é mais preto do que aqui é mais preto do que aqui. Então, isso é muito importante. Se houver uma mudança desse aspecto, alguma doença está acontecendo, pode ser embaixo ou pode ser em cima, não importa, mas não está normal. Tá certo? Tá? As estruturas vasculares intrapulmonares, né? Então, são essas estruturas que a gente está vendo aqui, ó. Tá certo? Essas linhas que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Então, essas estruturas, a gente tem que ver alguma coisa, elas têm que sair bem bonitinhas, assim, bem fininhas, bem marcadas, né? Se ela estiver engrossada, meio apagada, meio borrado, assim, algum tipo de doença também está acontecendo, tá? Depois, as linhas do mediastino, né, que são aquelas linhas relacionadas à parte anterior aqui, basicamente é difícil de ver hoje em dia, né, com essas radiografias digitais, né, mas as linhas que a gente vê aqui, as linhas cisurais, elas são importantes, porque se ela tiver uma mudança dessa linha, se eu ver, por exemplo, essa linha um pouquinho mais espessa, abaixada, isso indica o quê? Que eu tenho uma redução volumétrica, né, uma telectasia que seja, né, do lobo médio aqui, tá certo? O contrário também é evidente, né? Se isso aqui tiver aumentado, eu tenho um aumento de volume aqui, tá certo? Tá? Então,
as linhas, né, principalmente das fissuras, né, elas são muito importantes para a gente ter noção do tamanho dos lobos pulmonares, tá certo? Tá? Enquanto que as estruturas vasculares também elas têm uma distribuição anatômica específica, se elas estiverem aproximadas, muito juntas, né, umas das outras, isso indica que aquela região tem uma redução volumétrica do parênquima, né? Por outro lado, se eu ver poucas estruturas vasculares, isso indica o quê? Que eu tenho um excesso de ar ali, né? Isso pode indicar que eu tenho um enfisema pulmonar, por exemplo, naquela parte, tá? Então, isso aqui é importante, né? Depois nós falamos já, né, da parte da aorta ali, né, dos vasos pulmonares, dos hilos pulmonares, né, da área cardíaca, o tamanho da área cardíaca, isso aqui é outra coisa importante da gente medir. Então aqui assim, ó, esse diâmetro transverso, né, esse é o chamado índice cardiotorácico. Esse diâmetro transverso aqui do coração, tá? Ele não deve ser maior do que o diâmetro transverso de um hemitórax, né? O índice cardiotorácico, mesmo certinho, né, que dá mais precisão, seria medir todo o diâmetro transverso, maior diâmetro transverso do tórax, né, e esse diâmetro do coração aqui. Então, esse diâmetro completo não deve ser maior do que a metade de toda essa região daqui, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente olha aqui assim e fala, putz, isso aqui, esse pedaço aqui está maior do que esse aqui, então está aumentado, né? Se não está, beleza, tá? Ok? Muito bem. Os seios cossofrênicos, a gente já falou, né? Então, se eles devem ter o ângulozinho agudo deles, posteriores, devem ser profundos e pretinhos, a gente tem que ver isso, né? E as estruturas ósseas, né? Se tem alguma fratura, alguma coisa, né? E depois a parede torácica, que a gente não vê, mas a gente procura analisar o quê? Uma simetria de transparência, né? Tem alguns artefatos que podem ocorrer, eu vou mostrar para vocês adiante, para a gente não cair em algumas armadilhas, tá? Bom, beleza. Então, assim, agora a gente entendeu, né? Eu espero, né, que eu tenha conseguido transmitir bem para vocês assim o que é normal. A gente tem que bater o olho e falar, putz, isso é normal, sabe? Porque se eu olhar e falar isso não é normal, vocês já fizeram maior parte do dever de casa de vocês, entendeu? A gente olhar ali, putz, não tá doente. Pô, beleza. Então já ajudei aquela pessoa, disse que ele está doente. Tá certo? Bom, dentro agora do que a gente aprendeu, né, de comparar um lado com o outro, simetria, seios cossofrênicos, tamanho de coração, uma série de coisas, diferente do que a gente viu de normal, a gente tem que separar se isso que a gente viu é realmente patológico ou não, ou se está relacionado a um posicionamento, a uma técnica inadequada, qualquer coisa que seja, tá? Grau de inspiração, né, se é uma variação anatômica, alguma coisa assim. Então, essa aqui eu já mostrei para vocês, né? Algumas coisas eu repito muito as fotos, que é exatamente para vocês reverem, bater o olho e falar, putz, já vi isso, né? Então, nessa que é a radiografia em decúbito, a primeira coisa que a gente já tinha visto, pô, o coração parece grande, né? Mas radiografia em decúbito eu já falo, putz, eu não analiso a área cardíaca, né? Não dá para dizer se ela está grande ou pequena. Obviamente, se eu tiver um coração que ocupa o tórax inteiro, eu posso dizer que ele está aumentado. Mas esse coração aqui, por exemplo, parece que está um pouco aumentado, está fora. Eu não digo isso, tá certo? Digo apenas que a área cardíaca tem avaliação prejudicada, tá certo? Bom, a próxima coisa que a gente vai ver aqui, ó, lembra que eu falei que a gente tem que comparar um lado com o outro? Putz, esse aqui está mais transparente do que esse daqui, não está? Todo mundo concorda, não concorda? Mas aí, se eu olhar melhor, o que eu vou perceber? Que a posição dos arcos costais aqui está bem diferente uma da outra, tá certo? Esse pulmão parece até que ele está menor do que o pulmão do lado de cá, né? Se eu olhar com mais carinho também, eu vou ver que essa área fora do pulmão, ela está mais pretinha, mais escura do que essa área que está aqui, tá certo? Então, o que aconteceu aqui foi um artefato de técnica radiológica, tá certo? Pelo posicionamento do tubo, do chassi, atrás da pessoa, o que for, né? Tá certo? Lembrando que é uma radiografia em decúbito, né? Mas então, eu olhar aqui, eu não vou dizer que tem alguma doença, vou dizer, não, parece que tem um problema técnico, vamos repetir esse exame. Podia ser até que ele tivesse um enfisema do pulmão direito aqui incompleto, né? Podia ser que ele tivesse algum tipo de
de redução volumétrica por atelectasia do lado de cá, né? Mas uma das coisas que a gente vai ver também é o quê? Que o contorno do coração está bem visível, né? Então, lembre sempre isso. Contorno do coração bem visível. Isso indica normalidade do parênquima que está em volta. Eu vou mostrar isso para vocês depois o porquê. A outra coisa que eu vejo é o quê? O diafragma está na mesma altura, né? O seio costofrênico está bonitinho, tá bem profundo aqui, tá certo? Então, essa é a chamada pseudolesão. Vamos ver mais outras